Olá, turma! Tudo bem? Turma, hoje irei falar sobre ferramentas para edição de texto no Microsoft Word, tá? Então, quando nós digitamos um texto, quando nós criamos um texto, devemos, em geral, respeitar um formato, Chamamos aí também de formatação de texto. Então, irei comentar aí alguns aspectos sobre isso na aula de hoje. Portanto, os objetivos da aula são os seguintes. Inicialmente vou apresentar aí principais teclas para auxiliar-nos na edição de textos no Microsoft Word. Na sequência, verificação da ortografia e acentuação. Ferramentas básicas para a formatação aí das fontes, Então nós vamos ver alguns aspectos relacionados à fonte, às letras, do texto. E por fim, ferramentas para alinhamento de texto, certo? Então vamos lá. Falando do uso do teclado, temos aí que antes de digitar um primeiro texto, é necessário conhecer a função de algumas teclas, que podem vir aí a nos auxiliar a inserir aí informações textuais, Então nós temos barra de espaço, que é aquela barra maior do teclado, o Shift, Del e Backspace que eu comentei anteriormente, em outras aulas podem ser utilizados também. Shift aqui, se eu pressiono, por exemplo, Shift A, vai aparecer A maiúsculo, Se eu digitar sem pressionar o Shift, as letras vêm minúsculo. Backspace, quando eu tenho o cursor na frente de uma palavra, se eu clico Backspace, que é uma seta para a esquerda, apaga aquela palavra. Nós temos as setas direcionais do teclado, que servem, enfim, para ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. O Enter que pula a linha. O Caps Lock, que é utilizado para escrever em letras garrafais, ou escrever aí tudo em letra maiúscula. E o Insert, que pode vir habilitado ou não, que é basicamente para sobrescrever, Então eu tinha uma informação antiga e eu quero sobrescrever nesta informação, nesse texto. Daí eu posso utilizar a tecla Insert. Tá? Para a questão de acentuação, nós temos que digitar a tecla de acento e depois a letra a ser acentuada. Por exemplo, o A com acento agudo, Nós temos ali a crase e o acento agudo, numa das teclas aí mais à direita do teclado. Então, se eu pressiono o acento e na sequência a letra A, vai surgir um A com acento agudo, necessário, Então, nós precisamos de um acento agudo e fazemos isso. Pressionamos a tecla do acento e depois a letra a ser acentuada. Beleza? Falando agora de ortografia, no Microsoft Word aí, a gente tem essa outra possibilidade também. Então vamos lá. Ao digitar um texto no Word, o mesmo passa o ponto de inserção para cada linha seguinte, de forma automática. Isso ocorre sempre que se aproxima da margem direita. Então, estou escrevendo um texto, escrever esse texto aqui, me aproximei muito da margem direita, ele já joga para baixo, Então, já joga para a segunda linha. Caso precise passar para a linha seguinte, antes de se aproximar da margem direita, supondo, cheguei aqui e acabei o texto, preciso de um parágrafo. Daí o que eu faço? Pressiono a tecla Enter. Então, eu cheguei aqui, ponto final, vou continuar escrevendo na mesma linha? Não, vou começar um parágrafo. Então, ponto final, Enter, E daí você clica no Tab, que é uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita para dar parágrafo e começa a escrever o novo parágrafo. Agora falando aí mais precisamente da verificação ortográfica, o Word ele vai possuir internamente aí um dicionário com diversas palavras, E o que acontece é que ele sublinha em vermelho palavras que considera incorretas. Então, por exemplo, a própria palavra incorreta, Estava escrevendo lá, na hora de digitar os dois R saiu apenas um.
Daí o Word pensa, puxa, tá estranho, será que ele não quis dizer incorreta, né, com 2 R's? Então a palavra com um R só aparece sublinhada em vermelho, tá? Para indicar que pode estar errado, né? Para corrigir diretamente no texto, basta pressionar o botão direito, tá, do mouse e em seguida irá surgir o menu de atalho com uma relação de palavras que são sugeridas aí para correção, tá? Então, por exemplo, aqui estava escrevendo verificação da graph, né? Puxa, graph, o Word pensou, graph, não estou reconhecendo graph, né? Aí ele sublinhou aqui em vermelho, tá? O que eu faço? Botão direito, ortografia, e ele me dá aqui uma sugestão. Será que não é grafia, né? Já tem até sinônimos, né? Tá relacionado a caligrafia, escrita, a letra, né? Então, você seleciona aqui a palavra correta, grafia, e já vai corrigir aqui no seu texto. Então, essa ferramenta é muito útil, né? Principalmente quando você está digitando aí alguma coisa de forma apressada, né? Algum texto para entregar. No caso de vocês, aí, um relatório, às vezes que tem que ser finalizado durante a aula, né? Tá digitando ali rapidamente para finalizar na aula e surge aí algum erro ortográfico, né? Daí vocês podem utilizar essa ferramenta para auxiliá-los aí na correção. Salvando arquivos, né? Para salvar o arquivo no Microsoft Word, você clica no botão Office, depois em salvar, né? Ou clique ali no botão salvar na barra de ferramentas de acesso rápido, tá? Então você pode ver aqui, arquivo salvar, ou aqui, ó, conforme nós vimos aí na aula anterior, barra de ferramentas de acesso rápido tem esse disquete, você pode clicar nele para salvar, tá? Daí teremos lá nome do arquivo, né? Você vai criar um nome pertinente ali para o seu arquivo. Em seguida, escolha a pasta na qual deseja salvar este arquivo, e daí basta pressionar salvar. Eu quero salvar na área de trabalho, né? Então, puxa, se eu quero salvar na área de trabalho, eu seleciono aqui, ó, desktop, né? Não, eu quero salvar em meus documentos, né? Como é o exemplo aqui, ó, clica lá, meus documentos, e põe o nome do arquivo, tá? Sempre que precisar regravar o arquivo após ter feito alterações, dê um clique no botão salvar na barra de ferramentas de acesso rápido. Por quê? Só dá um clique? Porque você já salvou, já escolheu o diretório, né, que você ia salvar, já colocou o nome, então o arquivo já está criado lá, né? Nesse caso aqui, documento 1 ficaria salvo em meus documentos. Se eu quisesse abrir e alterar ali alguma informação, eu abria ali o Doc 1 em meus documentos, fazia a alteração e clicava no disquetinho aqui, ó, que já seria salvo aquela alteração naquele documento, sobrepondo, portanto, as informações que estavam anteriormente, né? Se você quiser acrescentar alguma coisa, irá acrescentar, e se você fizesse uma mudança ali drástica no texto ali, né, mudasse 90% do texto e clicar aqui no disquetinho, vai sobrepor ali 90%, né, do que você tinha anteriormente. Então, tem que ter cuidado, né? Às vezes está desenvolvendo um trabalho e você tem várias versões, é muito comum em TCC, né? Você faz lá a primeira parte, salvar arquivo, salvar como, nome do arquivo, versão 1, né? Aí você abre ali, fiz uma alteração, puxa, mas mudei muito o que estava anteriormente, vou salvar como versão 2, daí tem que ir lá, arquivo, salvar como, nome do arquivo, daí colocaria lá, versão 2, tá? Se não, vai sobrepondo, cada vez que você faz uma alteração, vai sobrepondo a anterior, pois estaria aí no mesmo arquivo. Se quiser criar arquivos com informações complementares, né, daí você vai mudando aqui o nome, né, versão 1, versão 2, ou documento 1, documento 2, assim por diante. Falando agora de alinhamento, né, no Word existem 4 opções de alinhamento disponíveis, tá? Lá no guia início nós temos ali o grupo parágrafo, né? Então tem esse aspecto visual aqui. Legal.
Bacana. Eu posso, né, nesse caso aqui, escolher 4 opções. Tá? Eu tenho aqui a opção à esquerda. Tá? O que significa esse à esquerda? É um alinhamento padrão. Permite que o texto fique perfeitamente alinhado na margem à esquerda. Tá? Então, vai estar alinhado desse lado aqui. Né? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, 4 linhas. As 4 linhas estão alinhadas na esquerda, né? Tá uma linha reta aqui, ó, né? Então seria essa opção aqui, né? Que é a mesma opção que nós temos aqui embaixo, né? Já com uma aparência ali do Microsoft Office. Muito bem. Temos centralizado, que é muito indicado para a centralização de títulos, né? E eu, quando vou colocar algum título, eu gosto de colocar centralizado também. Tá? O alinhamento centralizado, ele permite colocar um parágrafo entre recuos ou margens. Tá? É a opção do meio. E nós temos também a direita, né, que alinha um parágrafo na margem direita, muito utilizado para datas em cartas. Né? Você escreve a carta aqui, daí a data você põe lá na direita. Tá? Então, isso daí seria a nossa terceira opção. E temos o justificado, que é normalmente usado aí em um texto contínuo. Né? Deixa o texto perfeitamente alinhado nas margens esquerda e direita. Isso daqui eu utilizo quando estou escrevendo um texto, aí, um artigo, dependendo, né, da formatação do artigo. Monografias, eu utilizo muito aqui o justificado, né, que seria essa quarta opção. Tá? Legal. Então, falando agora da formatação do documento, né? Nós temos aí algumas opções para formatação no Word. Na faixa de opções, né, na guia início, grupo fontes, são disponibilizados diversos tipos de fontes e estilos que podem ser escolhidos. Tá? Então, aqui, ó, temos ali guia início, né? Grupo fonte. Certo? E aí temos os estilos, tá? Legal. Então os estilos estão onde? Aqui, ó, calibre. Tá? Então vem aqui calibre, tem uma setinha, né? Clico na setinha, vai aparecer muita opção. Tem uma barrinha de rolagem aqui, ó, você pode rolar lá para baixo e tem muitas outras opções aí que podem ser selecionadas para a criação de um texto. Muito comum a gente utilizar essa daqui, tá? Ó, Arial, tem outra também que é muito conhecida, que é a Times, né? Então tem aí normalmente padrões aí já bem consolidados, mas aqui existem outros padrões aí muito interessantes, até letras aqui bem diferentes, né? O Word possibilita isso para nós. Além dos tipos de fontes, né, existem outras funcionalidades no grupo fonte para formatação que devem ser utilizadas para dar um destaque às informações mais relevantes. Né? Então, você tem uma informação ali que você quer dar um realce, né, quer colocar ali em evidências. Pode utilizar, né, lá na página inicial, por exemplo, esse quadrinho aqui de baixo, né, que está lá no estilo de fontes. Né? Aqui fontes, abaixo nós temos essas opções. Primeira opção aqui, ó, né, dando um zoom aqui, temos o seguinte, negrito, né, que faz escrever aí com a letra um pouco maior, né, preenchendo uma área maior aí para dar um destaque nas letras, né, daí é muito utilizado também para título. Itálico, às vezes a gente utiliza o itálico quando eu tenho uma palavra em inglês, né? Eu tenho um texto lá técnico, né? E tem uma palavra em inglês. Aí você pode colocar o itálico para dizer que aquela palavra ela tem origem em língua estrangeira, né? E essa é uma função aqui do itálico, tá? Muito utilizado para isso. Sublinhados pode utilizar para dar destaque, né? O taxado às vezes é usado aí, normalmente artigos, leis, né, parágrafos de lei aí, eles pegam leis federais, estaduais, decretos, é muito utilizado esse taxado aqui
porque ele revoga muitas vezes, né, tal artigo revoga tal anterior, e daí ele coloca ali um taxado ali para, normalmente em vermelho, né, para invalidar o que estava escrito anteriormente. Subscrito pode ser utilizado tanto para fórmula química, né, como aqui o H2O, e o sobrescrito, que é muito utilizado na matemática, né, por exemplo, 2 ao cubo dá 8, né, então você pode escrever aí até fórmulas químicas ou matemáticas só utilizando essa barrinha aqui que nós temos lá no grupo fontes, né? Mas existem ferramentas aí de equação específicas que podem ser utilizadas também. Além disso, nós temos aqui a cor da fonte, tá? Então, estou escrevendo aí, ó, por exemplo, aqui, ó. Ah, professor, como você deixou azul? Eu fui lá na cor da fonte. Cliquei aqui no azinho, selecionei aqui uma dessas cores, né? Eu acredito que tenha sido essa aqui, ó, tá? E ficou esse azul aqui, ó, para dar um destaque maior em relação ao que nós tínhamos no texto. Ah, título. Título é essa cor aqui, um bege, né? Eu peguei por aqui, ó, tá? Eu acho que foi essa daqui. Então, seleciona, né? Clica aqui com o cursor, vai aparecer o cursor. Arrasta, né, com o mouse até os 2 pontos e clica aqui. Vai mudar a cor para bege. É assim que a gente faz uma formatação aí mais elementar no texto, né? Aqui eu estou demonstrando como seria no slide, né? Mas no Word é a mesma coisa, tá? Esse conceito aqui de cor, negrito, fonte, tamanho de fontes, daqui a gente escolhe tamanho para fonte, tá? Então tudo isso daí a gente vê no Office, né? Então utilizei no Word, posso utilizar no Excel, posso utilizar no PowerPoint, tá? Enfim, a gente pode trazer aí muitos aspectos que eu estou demonstrando aqui para outras plataformas também. Legal? Então a aula de hoje é isso, turma. Espero que tenha ficado claro aí esses procedimentos, né, a serem adotados para a formatação de um texto. E caso alguém tenha ficado alguma dúvida, alguma colocação, queira tirar uma informação adicional aí, pode entrar em contato pelo Teams, via chat, pode mandar áudio se preferir também. Não sei se muitos sabem aí, mas no celular tem a possibilidade de mandar áudio, como se fosse um próprio WhatsApp, né? Então você clica ali, tem um símbolo de microfone, segura e fala, né? Alguns preferem mandar áudio, alguns preferem conversar em reunião, né? A gente está sempre disponível aí para sanar as dúvidas, quaisquer que sejam, tá? Podem entrar aí em contato da forma que julgar melhor, para que a gente tenha esse retorno, esse bate-papo, e vocês fiquem sem dúvidas com relação aí aos procedimentos, ao que foi passado na aula de hoje. Certo, turma? Grato a todos mais uma vez aí pela atenção. Bons estudos. Até!